Você sabia que Portugal foi o último país europeu a abolir a escravidão? E que ele fez isso escondendo, adiando e manipulando a verdade, principalmente nas colônias africanas? Essa é uma história que quase ninguém conta, mas que precisa ser contada. Antes de tudo, meu agradecimento a todos que já compraram o nosso livro. Isso fortalece demais a nossa luta. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Fronteiras. Se inscreve agora e ativa o sino, porque aqui a gente desmonta as mentiras que apagaram a verdadeira história da África. Portugal adora vender a imagem de que foi pioneiro no contato com a África, mas se cala quando o assunto é o fim da escravidão. Na verdade, foi o primeiro a instituir o tráfico de africanos escravizados em larga escala e o último da Europa a acabar com isso. Em 1444, na cidade de Lagos, sul de Portugal, aconteceu o primeiro mercado de africanos escravizados da Europa moderna. Isso não foi acidente, foi um projeto de Estado. Agora veja o contraste. A Grã-Bretanha aboliu o tráfico de escravizados em 1807 e a escravidão em 1833. A França, apesar dos vai-vens, aboliu oficialmente em 1848. A Dinamarca, ainda antes, em 1803. E Portugal só vai abolir completamente a escravidão em 1869, com a chamada Lei do 25 de Fevereiro. E mesmo assim, cheia de brechas, exceções e manobras. Por que será que isso nunca é ensinado nas escolas? Por que essa parte da história sempre fica nas entrelinhas dos manuais didáticos? Portugal tentou manter uma fachada de civilidade, enquanto escondia a continuidade da escravidão em suas colônias. A Lei de 12 de fevereiro de 1836, assinada sob pressão britânica, proibiu o tráfico de africanos escravizados. Mas essa proibição só existia no papel. O tráfico ilegal continuou forte até pelo menos 1850, com conhecimento e, em muitos casos, com a conivência direta do Estado português. Estudos revelam que entre 1836 e 1850, milhares de africanos continuaram sendo traficados, principalmente para o Brasil, mas também para colônias portuguesas. E mesmo depois disso, a escravidão continuou disfarçada. Os chamados libertos continuavam trabalhando sem salário, sob coerção, e as crianças nascidas de mães escravizadas eram obrigadas a servir os ex-senhores até a adolescência, que era a escravidão com outro nome. A verdade é que a escravidão não acabou, ela só mudou de roupa. Nas colônias africanas, a situação era ainda mais grave. Em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé, a escravidão seguiu viva, mesmo após a Lei de 1869. E o próprio Estado português criou mecanismos legais para perpetuar isso. O mais escandaloso talvez seja o Regulamento do Trabalho Indígena de 1899. Esse documento institucionalizou o trabalho forçado nas colônias. Os africanos eram obrigados a trabalhar por salários simbólicos, quase sempre inexistentes. Muitos morriam de exaustão, doença ou maus tratos, mas oficialmente não eram mais escravizados. Eram trabalhadores indígenas, uma farsa jurídica para manter o mesmo sistema. A historiadora angolana Mariana Candido resume bem essa transição. O que houve foi um transbordamento da escravidão para formas de coerção laboral. Portugal manteve o controle sobre os corpos africanos, mesmo depois da suposta abolição. A exploração continuou, apenas sob outras justificativas: serviço ao Estado, punição, reeducação. E onde estava a Igreja nesse processo? Durante séculos, a Igreja Católica Portuguesa não só apoiou o tráfico negreiro, como também possuía africanos escravizados em suas propriedades. Muitas ordens religiosas enriqueceram com o comércio de seres humanos. Só no fim do século XIX, com a pressão internacional, a Igreja começou a mudar o discurso. Mas nunca houve um pedido formal de perdão por parte das instituições portuguesas. Nem uma verdadeira responsabilização. Por que as instituições religiosas continuam tão silenciosas sobre esse passado? Por que ninguém exige justiça histórica também dessas entidades que foram cúmplices ativas da escravidão? Até hoje, o sistema educacional português
ignora ou minimiza o papel do país na manutenção do sistema escravista. Os livros falam em trabalho forçado, colonização benigna, missão civilizadora, mas evitam as palavras certas: escravidão, tortura, violência, genocídio. E por quê? Porque admitir a verdade exigiria mais do que palavras. Exigiria reparações. Exigiria rever toda a base da identidade nacional. Exigiria deixar de contar a história de Portugal como a de um herói dos mares e começar a contá-la como a de um império construído sobre sangue africano. Será que o silêncio histórico não é também uma forma de violência? Quantas famílias africanas foram destruídas por um sistema que Portugal sustentou até o fim do século XIX? O que esse esquecimento nos custa hoje em termos de identidade, de autoestima e de justiça? Portugal não só atrasou a abolição da escravidão, como escondeu esse atraso até hoje. Enquanto outros países reconhecem, mesmo que de forma tímida, seus crimes, Portugal se mantém em silêncio. E o silêncio, nesse caso, é estratégia. Estratégia para não reparar. Estratégia para não pedir desculpas. Estratégia para seguir contando uma história falsa sobre si mesmo. Enquanto Portugal silenciava sobre a escravidão, os efeitos dessa omissão se espalhavam como feridas abertas nas ex-colônias africanas. O fim tardio da escravidão, somado à recusa em reconhecer responsabilidades, criou um legado de destruição que atravessa gerações. E o mais perverso é que, mesmo após decretar a abolição no papel, Portugal nunca libertou de verdade os povos africanos. O que veio depois foi uma sequência planejada de controle, exploração e racismo institucionalizado. Nas colônias africanas, o fim da escravidão não significou liberdade. Significou transição para um novo tipo de opressão, o chamado trabalho obrigatório, legalizado por decretos coloniais que tratavam os africanos como mão de obra descartável. Os corpos negros continuaram acorrentados, agora por leis coloniais, pelo chicote do patrão, pela fome e pela ausência total de direitos. Em Angola, por exemplo, Portugal implantou o sistema de chibalo, onde africanos eram obrigados a trabalhar em plantações e obras públicas. Não por escolha, mas por imposição legal. Homens e mulheres eram levados à força de suas aldeias para construir estradas, colher algodão ou trabalhar em fazendas de colonos portugueses. E se recusassem? Prisão, punição, espancamento. Esse sistema, documentado por diversas fontes históricas, perdurou até pelo menos os anos 1950. Em Moçambique, a história foi parecida. Portugal criou o Contrato de Trabalho Indígena, que obrigava os moçambicanos a trabalhar por longos períodos longe de suas famílias. Eram mal pagos, mal alimentados e constantemente vigiados. Muitos morriam de exaustão. E o pior, esses contratos eram renovados compulsoriamente. A liberdade era uma ilusão. Em Cabo Verde, a abolição formal da escravidão em 1878 não trouxe justiça, muito menos reparação. Ao contrário, o arquipélago foi transformado em um ponto de apoio logístico e militar do Império. E muitos cabo-verdianos foram forçados a migrar para São Tomé, onde trabalhavam em condições degradantes nas plantações de cacau. Oficialmente, eram trabalhadores contratados. Na prática, eram escravizados por outros nomes, uma das maiores vergonhas escondidas da história colonial portuguesa. Na Guiné-Bissau, os portugueses mantiveram o domínio com violência brutal. Povos inteiros foram desestruturados, tradições apagadas, chefes locais humilhados. A abolição não significou libertação, mas sim mais controle, mais submissão e mais sofrimento. O Estado colonial continuava tratando os africanos como inferiores, como se fossem incapazes de governar a si mesmos. O racismo era lei, literalmente. As políticas coloniais portuguesas baseavam-se na ideia de que o africano só seria aceitável se fosse assimilado, ou seja, se abandonasse sua cultura, sua língua, sua religião e sua identidade. Só assim poderia ser considerado civilizado. A figura do assimilado era usada para legitimar uma estrutura racista.
poucos conseguiam esse status, e mesmo assim não tinham os mesmos direitos dos brancos. E Portugal se orgulhava disso. Criou um discurso oficial de colonização humanitária, dizendo que suas colônias eram prolongamentos da pátria. Mas escondia que nessas mesmas colônias, as escolas para africanos eram quase inexistentes, os hospitais segregavam pacientes e o Estado usava o medo e a violência como forma de governar. Por que será que esse capítulo nunca está nos livros escolares? Por que o nome de Portugal raramente aparece quando se fala em colonialismo brutal, racismo institucional e exploração extrema? Enquanto outros impérios coloniais enfrentavam críticas e protestos internacionais, Portugal seguia blindado, protegido por seu próprio silêncio e por uma metrópole que fingia não saber. Fingiam que os navios negreiros já eram passado, mas nas plantações de São Tomé, nos trilhos das ferrovias angolanas, nas minas moçambicanas, o chicote ainda cantava, a miséria era imposta e o lucro continuava fluindo para Lisboa. Esse silêncio também contaminou a luta por independência. Quando os povos africanos se levantaram para conquistar sua liberdade, não lutavam apenas contra o exército português. Lutavam contra uma história inteira construída para dizer que eles eram inferiores, submissos, incapazes. Era uma guerra contra séculos de apagamento, de humilhação e de mentiras. Era uma guerra contra o não dito da história portuguesa. E mesmo depois da independência, as cicatrizes ficaram. Economias frágeis, sistemas educacionais quase inexistentes, estruturas administrativas desenhadas para servir à metrópole e não ao povo africano. O atraso da abolição criou um efeito dominó. Quanto mais tarde se rompe com a escravidão, mais profundas são as raízes do racismo estrutural, da pobreza e da exclusão. Hoje, quando vemos desigualdade extrema em Angola, em Moçambique ou na Guiné-Bissau, não estamos vendo problemas africanos. Estamos vendo o resultado direto de séculos de exploração portuguesa. E boa parte dessa exploração se manteve intocada justamente porque a abolição tardia foi camuflada, e não discutida, nem reparada. Portugal nunca enfrentou de frente o seu passado escravagista. Nunca criou um museu nacional sobre a escravidão. Nunca indenizou as famílias afetadas. Nunca pediu perdão formal aos países africanos que destruiu. Nunca reconheceu publicamente que lucrou com o tráfico de seres humanos por mais de 400 anos. Esse silêncio, por si só, é um crime histórico. É por isso que precisamos falar. Porque enquanto Portugal finge que a escravidão acabou em 1869, os efeitos dela ainda estão vivos em cada periferia das ex-colônias, no desemprego, no racismo, na fome, na falta de oportunidades. A escravidão não acabou, ela só mudou de forma. Quem controla a narrativa controla a memória, e quem controla a memória controla o futuro. Se não reconstruirmos a nossa história a partir da verdade, continuaremos a repetir as mentiras que nos diminuem. Portugal foi o último a abolir a escravidão e faz de tudo para esconder isso. Mas nós, aqui no Fronteiras, estamos aqui para lembrar. Comenta aqui embaixo, qual foi a consequência mais brutal que você vê hoje desse silêncio histórico? Compartilha esse vídeo com quem ainda acredita no mito da colonização leve. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Porque a verdade pode doer, mas é só ela que liberta. E antes de encerrar, eu quero agradecer de coração a todos vocês que acompanham e fortalecem o canal Fronteiras. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento é parte dessa luta coletiva por memória e justiça. O canal está sempre aberto para ouvir sugestões de temas, dúvidas e perguntas que vocês tiverem. Aqui é espaço de troca, de construção e de verdade. Então escreve aí nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Um abraço forte a todos e até o próximo episódio. Seguimos juntos.